Olá, eu queria convidar você a assistir esse vídeo que mostra a apresentação que fizemos na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, junto com a Bayer na área agrícola, esses dias. Nós, a TA, acreditamos que sustentabilidade tem que estar associada à geração de valor e criamos uma metodologia para aplicar isso nas empresas. Nesse vídeo você vai assistir a aplicação dessa metodologia na Bayer. Você poderá ter a mesma metodologia aplicada também na sua empresa com bons resultados. Aproveite o vídeo. Então, a gente começa com a questão do conceito de associar sustentabilidade com valor. Isso é o núcleo de todo o trabalho. Quer dizer, nós temos na ATA nós acreditamos na ATA que no mundo dos negócios, no mundo das empresas, é fundamental gerar valor, sempre, né? E a sustentabilidade deve ser vista como uma fonte de valor, né? E não como um encargo ou até às vezes um custo, tá certo? Alguma coisa que as pessoas precisam fazer por alguma razão um pouco vaga, né? E tipo assim, eu tenho que fazer isso porque é bacana fazer, porque eu fico bem na foto, coisas desse tipo, tá certo? E infelizmente existem muitas ações de sustentabilidade que são regidas por esse tipo de conceito, né? E a nossa proposta na TA é desviar disso, quer dizer, nós queremos efetivamente gerar valor através da sustentabilidade, né? E para isso nós temos uma metodologia, nós aplicamos a metodologia junto com a Bayer. Nós vamos procurar mostrar rapidamente essa metodologia. A gente começa com essa história da cadeia de valor, como a gente falou. Tá bom, a gente tem que fazer a Bayer gerar valor com a sustentabilidade, então é a cadeia de valor? Então vamos desenhar qual é a cadeia de valor ou as cadeias de valor, né, onde a Bayer Crop Science está inserida. Então, nesse passo que eu estou mostrando aqui, nós não estamos falando de sustentabilidade ainda, nós estamos fazendo uma análise da cadeia de valor. Tá? Essa vamos dizer, o conjunto de cadeias onde a Bayer está inserida. E qual é o ponto aqui? O ponto central é assim, a Bayer gera valor para ela dentro das relações que acontecem nesse quadro. Num processo de interação bastante intenso que a gente provocou dentro da Bayer, e que a Karina vai depois mostrar alguns detalhes, né? Dentro desse conjunto foram identificados 25 pontos de geração de valor. Tá? PGV quer dizer ponto de geração de valor, faltou escrever ali, né? Então, o que é um ponto de geração de valor? É um ponto de relacionamento da Bayer com alguém, aonde a Bayer entende que ela gera valor com aquele relacionamento. O outro passo da metodologia seria nós identificarmos agora quais são os vetores de sustentabilidade que são relevantes, né, para a atividade da empresa. Então nós sabemos qual é a atividade da empresa e a gente precisa entender quais são os vetores relevantes, tá certo? Sabendo que cada um dos vetores ele tem esses dois lados, né? Nós podemos ver um vetor de sustentabilidade com um sentido positivo, onde ele vai agregar valor, tá certo? Ele tem um potencial de construir valor naqueles pontos lá que a gente colocou nas bolinhas amarelas, ou ele tem um potencial de destruir valor. E nesse caso nós estamos falando talvez um pouco no conceito de gestão de riscos, né? Tem os dois lados, né? Então, se uma empresa tem uma atividade que é potencialmente de risco para alguma coisa, certo? Em termos de sustentabilidade, ela poderá estar um pouco para cá ou um pouco para cá, e isso tudo tem que ser mensurável, né? É o seguinte, a gente definiu duas dimensões, né? Nós definimos os pontos de geração de valor e definimos os vetores de sustentabilidade. Então, o que nós temos que fazer agora? Cruzar as duas coisas, né? Então, o conceito é cruzar os vetores com aonde esses vetores podem gerar valor, em que pontos especificamente eles podem gerar valor. Então, com base nisso, qual é a sequência? A gente constrói essa matriz, onde a gente compila e organiza a inteligência da empresa sobre essa questão. Depois a gente prioriza os vetores, seleciona quais os vetores que a gente vai
trabalhar e com isso a gente gera um plano de ação. Bom, aqui eu peço para... Bom, a Bayer é uma empresa muito grande, um grupo muito grande que atua em diferentes negócios, né? Então, globalmente, sim, o Grupo Bayer tem uma política de sustentabilidade, tem metas muito bem estabelecidas, né? Sobretudo ambientais para a parte de produção. No nosso negócio Crop Science, a América Latina, a gente sentia um pouco de falta de ter um direcionamento mais claro, né? Do que realmente, como vocês puderam ver, as cadeias onde a gente atua são várias, é muito extenso, é muito amplo o espectro de atuação da Crop Science. Então, por vezes, a nossa equipe interna, enfim, ficava um pouco confusa do que poderia realmente trazer mais valor para a gente nesse trabalho de sustentabilidade. E a metodologia que a ATA desenvolveu é muito interessante porque tem como ponto principal a geração de valor. Então, por isso a gente escolheu trabalhar com eles nessa definição, nesse trabalho de definição e de tornar mais claros, então, quais são os caminhos, quais são os temas prioritários que a gente vai endereçar de uma maneira mais organizada. Bom, então, depois desse processo todo, né, feita a priorização, né, feitas essas análises todas, que eu queria repetir, são análises que compilam e organizam a inteligência que a própria empresa tem a respeito daquilo, né, em todas as suas áreas, em todos os países. A gente chegou, então, como resultado final, num conjunto de diretrizes que foi eleito e que eu peço para a Karina mostrar para vocês. O resultado desse trabalho das matrizes é essa lista de 10 temas que então a gente nomeou como as diretrizes de sustentabilidade da Bayer Crop Science na América Latina, né? É um conjunto de temas o que significam, né? São os temas que a gente vai priorizar na condução de investimentos, não só de recursos financeiros, mas também de tempo das equipes, né? O que é atuar sobre os vetores de sustentabilidade, né? São ações que podem tornar a empresa mais sustentável naquele vetor que a gente está falando. Então, estamos falando em carbono, é emitir menos carbono. Estamos falando de usar água, usar menos água. Estamos falando de biodiversidade, é preservar a biodiversidade. Então, são ações sobre o vetor em si. Aqui em cima, são ações sobre os pontos de geração de valor, onde tem um mecanismo lá que vai gerar valor para a Bayer, pelo fato dela ser mais sustentável. Então, aqui, em grande parte, são ações de comunicação. Quer dizer, tem um cara aqui que vai dar valor a isso, só que nós temos que dizer para ele, né, numa linguagem adequada, usando o veículo adequado de comunicação e tudo mais, para que ele possa dar esse valor. Então, se nós estamos indo, por exemplo, buscar valor na Bolsa de Valores, lá, um ponto de geração de valor, né? A Bolsa de Valores na Europa, não sei aonde, né? E nós estamos gastando menos água, e a gente acha que lá na Bolsa de Valores vai ter fundos de investimento que apreciam o fato de a gente gastar menos água, nós temos que dizer isso para eles lá, de uma forma adequada, tem que ser na língua do cara lá na Europa, fazer uma comunicação adequada. Se o nosso ponto de geração de valor agora é a relação da empresa com o seu empregado, por exemplo, nós não vamos usar o mesmo veículo, nem a mesma linguagem de comunicação do que a gente usa para se comunicar com a Bolsa, não sei onde é que é a Bolsa que é listada, em Hamburgo, Frankfurt. É uma outra linguagem, é uma outra compreensão, então nós temos que criar ações aqui para poder realmente captar o valor que decorre disso. E para ter esses dois, tem algumas ações que são ações de construção de uma infraestrutura. Por exemplo, ter uma métrica. Né? Tem vetores que existem, que eventualmente a empresa trabalha em cima deles, mas eles não têm uma métrica estabelecida. Eu vou dar um exemplo, biodiversidade, por exemplo. Tem como medir biodiversidade. Tem que buscar a metodologia adequada, implementar essa metodologia, escolher qual é a que vai melhor, vamos dizer, representar o que a gente quer. Ela precisa ser reconhecida pelas pessoas, tá certo? Uma vez que a gente implementou essa métrica, a gente consegue ter um baseline, então a gente diz, olha, antes de usar o produto da Bayer, a biodiversidade era assim. Agora eu usando o produto da Bayer, ela ficou assado. E aí eu consigo comparar essas duas coisas, aí eu consigo medir o que eu estou fazendo e consigo comunicar isso lá para cima. Né? Então, essas ações, elas pegam uma diretriz qualquer,
né? E faz com que essa diretriz possa efetivamente funcionar na geração de valor, mas precisa ter uma infraestrutura para isso, depois precisa ter ações sobre o vetor em si e precisa ter ações sobre os pontos de geração de valor.